Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: não guarde a mágoa, mas se defenda com palavras. Não com palavras que não prestam, mas com palavras de Deus. Porque a verdade precisa ser dita. Ainda que o inimigo venha nos acusar, a verdade é uma só. Não expresse sua opinião, diga a verdade. Opinião não presta para nada. O que presta é a verdade. Porque a verdade é definitiva e cancela, interrompe qualquer debate, contenda. A verdade põe um fim, ponto final na contenda, no debate, na discussão. A verdade é uma só. E se alguém trata a verdade como uma ofensa, certamente esta pessoa não é de Deus e a consciência desta pessoa está cauterizada. Então, nós devemos se posicionar. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas eu posso afirmar que o ser humano é teu inimigo. O ser humano é meu inimigo. E todos os animais selvagens, o mundo é seu inimigo. O mal é teu inimigo. Quando eu digo ser humano é teu inimigo, você é o teu inimigo. Eu sou o meu inimigo. E é por isso que nós não devemos confiar no homem, no ser humano. Está escrito na palavra de Deus: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Portanto, nós não podemos confiar em nós mesmos. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. A verdade é que nós não somos nada sem Deus. A pessoa sem Deus, ela é morta. Não presta, porque a nossa natureza, a natureza humana, é caída. A natureza humana nos leva para o mal. E é por isso que nós precisamos de Deus para viver. Se nós não nos posicionarmos, se nós não lutarmos contra o nosso inimigo espiritual, porque quando Jesus repreendeu Pedro, Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ou seja, Jesus não chamou Pedro pelo nome, porque Deus sabia que não era Pedro que estava falando, mas sim o próprio Satanás, porque Pedro deu lugar ao diabo. E é por isso que está escrito: não deis lugar ao diabo. Você pode ser o teu próprio inimigo se você der lugar ao diabo. E é por isso que nós
precisamos falar a verdade, se posicionar. A palavra de Deus é a nossa espada. É a nossa espada para lutar contra o mal. Porque quando Jesus repreendeu Satanás, ele usou a verdade, o que está escrito. Quando Jesus repreendeu Satanás, ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Portanto, quando nós falamos a verdade, nós repreendemos o inimigo. O inimigo fica com mais ódio da gente. Ainda que nós não digamos a verdade, ele continua nos odiando. Mas quando nós falamos a verdade, ele nos odeia mais ainda. E como nossa luta não é contra carne e sangue, nós devemos ter misericórdia sim do ser humano. A gente deve olhar para o ser humano como uma alma que está precisando de Deus, que está iludida, confundida, presa no pecado, padecendo. E nós devemos ter misericórdia desse ser humano. E é falando a verdade que você tem misericórdia. Ainda que o ser humano se revolte, fique com ódio de você, mas você falando a verdade, aliás, se você não disser a verdade, ele nunca vai conhecer a verdade. Mas mesmo que você diga a verdade e esta pessoa não creia, você fez o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, o que Deus mandou você fazer. Porque o que está escrito na Bíblia é que nós sofreremos perseguições, muitos de nós seremos mortos, presos injustamente. Portanto, tudo isso é uma profecia, é o que está escrito, é a verdade, é o que vai acontecer. Não adianta, você pode ser uma pessoa de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, usada por Deus, cheia de unção e poder, autoridade. Mas o inimigo, ele pode sim te prender injustamente, te matar, se for a permissão de Deus, se Deus permitir. Porque o inimigo, ele não faz nada sem a permissão de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo pertence ao diabo. Deus entregou para o diabo. Mas é Deus. Deus é absoluto. Deus é soberano. Tem completa autoridade. Portanto, o diabo só faz o que Deus permite. Tudo que o diabo vai fazer, ele pede permissão a Deus. Então não se preocupe, apenas se posicione, fale a verdade. Fale a verdade. A palavra de Deus é a nossa espada.
A palavra de Deus é alimento para a nossa alma e luz para o nosso caminho. É através da palavra de Deus que nós conseguimos caminhar. Porque sem a palavra de Deus, nós não conseguimos lutar, caminhar, enxergar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim você conseguirá caminhar e prosseguir. Portanto, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos nos alimentar. Saibamos escolher também o homem de Deus para ouvir, porque não é todo homem que se diz ser profeta que realmente é profeta de Deus. Tem muitos falsos profetas, e isso está escrito na Bíblia. Mas pelos frutos conhecereis, assim diz o Senhor. Não pode uma árvore má produzir bons frutos, e não pode a árvore boa produzir maus frutos. Não pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode. Mas muitos se confundem, porque ver uma pessoa que não é de Deus doando alimento para um morador de rua, mostrando para todo mundo que está fazendo, mas ao mesmo tempo está xingando palavrão, fazendo tatuagem, usando brinco, com maquiagem, enfim, fazendo mal, se prostituindo, adulterando. Isso é um adultério, isso é hipocrisia. E certamente a pessoa que olhar para esse sujeito que está doando alimento para o morador de rua, certamente não enxergará Deus, a não ser que a pessoa se iluda, se confunda por não ter o Espírito Santo de Deus. Porque o discernimento é espiritual. Para conhecer os frutos, é preciso ser espiritual. E assim você conhecerá, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos ser espiritual para ter o discernimento. Porque o diabo se transfigura de anjo de luz. Está escrito também. Essa é a verdade. Mas pelos frutos conhecereis. Está escrito. Portanto, não tem como você ser enganado. Se você crer no verdadeiro Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra santa, você certamente não será enganado, porque muitos inocentes acabam sendo confundidos. Ele não está fazendo o bem, ele está transmitindo o mal ao fazer isso. Porque hipocrisia, você não está levando as almas, conduzindo as almas para Deus, mas conduzindo as almas para o diabo, para o inferno. Aliás, o diabo não tem nada, vai direto para o inferno, juntamente com o diabo.
será lançado no lago de fogo o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que rejeitaram a Deus. Portanto, saiba discernir quem é profeta de Deus, quem Deus escolheu para ensinar as suas ovelhas, quem tem autoridade, quem tem poder, quem tem unção de Deus. Sabe escolher. E assim, eu quero abençoar a igreja de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a igreja. E serão confundidos e transtornados todos os que me perseguem e me espiam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.